Boa tarde, nono ano. Vamos agora corrigir, gente, a atividade referente ao capítulo 7, que foi passado hoje pela manhã, começando aqui pela página 9. Ó. Para montar um aquário, um garoto utilizou 12 litros de água, 3 quilos de areia de rio, 10 pequenas mudas de planta e 5 peixinhos dourados. Aí, cite 2 fatores bióticos e 2 fatores abióticos, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai analisar essa questão, lembrando que fatores bióticos são aqueles fatores que têm vida, e abiótico é o que não tem vida. Então, o que é que a gente pode citar do que ele colocou aí, né? Os peixes, né, que tem vida, né? Ele cita que coloca 5 peixinhos dourados e 5 mudas de planta. Então, o que tem vida aí é o que? Os peixes e as plantas. E o caso, o abiótico será a água, né? Quando ele fala 12 litros de água, e a areia, né? Quando ele fala 13 quilos de areia. Passando agora para a segunda questão. O que é que ele quer que você faça? Você analise, né? Cada uma. E você coloca na frente a que está se referindo, a que nível de organização está se referindo, né? O nível de organização, espécie, população, ecossistema, biosfera, comunidade. Vamos lá no primeiro, ó. Conjunto de todos os seres vivos que habitam determinada área. A gente fala de quê? Comunidade. Porque quando a gente fala de conjunto de todos os seres vivos, né? Quando a gente fala de um conjunto, é porque eu tenho várias populações. Então, eu estou falando de quê? De comunidade. Vem aqui no outro. Conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra, né? Quando eu falo de todos os ecossistemas juntos, a gente estou falando de quem? Da biosfera. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área geográfica em um mesmo período, né? Lá na explicaçãozinha, né, que a tia deu, quando a gente fala assim, ó, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, quer dizer que eu tenho vários animais juntos, mas animais da mesma espécie. Então, isso seria o quê? Uma população. O outro, conjunto de componentes bióticos e abióticos de uma região, né? Quando eu falei lá na explicação, né? Fatores bióticos, que é o que tem vida, e fatores abióticos se juntam para formar um quê? Ecossistema. Pronto, agora vamos lá para a página 10, ó. Página 10, ó. Agora é com você, né? Você vai ler esse trecho, né, ó. No Pantanal existem áreas alagadas, matas de solo muito úmido e campos de terra firme. A diversidade vegetal e grandes samambaias, arbustos, musgos e etc. Nas margens dos rios, os caramujos alimentam-se de pequenas plantas e respiram por pulmões. Dentro da água vivem peixes que resistem bem ao frio e podem se alimentar dos moluscos e crustáceos, né? Aí na lateral, o que ele quer, né? É sobre aquela parte habitat, né? Habitat e o nicho ecológico, né? Ó, qual é o habitat dos caramujos, né? Quando a gente lê, a gente nota que fala do quê? Que eles vivem aonde? Às margens do rio. Lembrando que o habitat é o local que ele vive, né? O local que ele mora, né? Qual é o nicho ecológico, né? O nicho ecológico lá dos peixezinhos, né? Eu coloquei aqui, ó. Resistência ao frio e se alimento de moluscos. Lembrando que o nicho ecológico é o meio de vida do animal. Você vai citar na letra B o meio de vida desse animal. Passando aqui, gente, para a página 14. Vamos lá. Primeira questão, gente. Vocês vão analisar essa imagem. E eles querem que dentro da imagem você cite o quê? Ó? 2 fatores, né? Identifique 3 fatores bióticos e 2 fatores abióticos, né? Pronto. O que é que eu coloquei aqui, ó? Mesma historiazinha daquela lá. Biótico, que tem vida, abiótico não tem. Biótico, eu coloquei plantas, animais e aguapés. E não abiótico, eu coloquei água, areia e rocha, né? Só que ele só pede 2, né? Você escolhe lá. Você pode até colocar outras coisas que tem lá. Que a gente não vê o oxigênio, mas a gente sabe que tem lá. A gente não vê o vento, mas a gente sabe que tem lá. Então, você pode citar isso aí também, viu? Você vai escolher 2 e 3 para os bióticos. Bem ali na segunda questão, aqui na segunda questão, gente, você vai analisar, né, a imagem, né? A gente vê os pinguins, né? Aí você vai botar, ó, que nível de organização ecológica é identificado na imagem, né? Justifique sua resposta. É o que, gente? Vários animais da mesma espécie juntos no mesmo local. Isso é o que? População.
Isso que eu acabei de falar pode ser a justificativa, viu? Você colocar a população e explicar o que é população, né? Animais, vários animais da mesma espécie juntos, no mesmo local, formam uma população. Na letra B, ó. Qual seria o nível seguinte de organização ecológica que o organismo deveria estar na imagem para que o conjunto de seres constituísse o próximo nível? Então, ele quer saber lá na ordenzinha, né, do nível de organização, quem é que vem primeiro? Né, a gente tem espécie, população, depois da população vem quem? Comunidade, depois da comunidade vem o ecossistema, né, e depois vem biosfera. Então, qual é? Depois da população é a comunidade. Ele manda você citar um exemplo de algum animal que poderia estar aí para formar o outro nível. Que o outro nível seria quem? Comunidade. Que é que eu coloquei? Peixes, né? Podia ter peixes aí. Se tivesse peixes, aí ia deixar de ser população para ser comunidade. Porque eu ia ter a população dos pinguins e ia ter a população dos peixes, né? Virando aqui, gente, para a página 15, ó. Terceira, né? Ó. Ao passar por uma área de preservação, uma criança visualizou tamanduás, lobos-guarás, tatus e corujas, né? Com base nessas informações, qual é a informação? Esses animais que ele visualizou. Aí quer que você diga, ó, quantas populações foram visualizadas pelas crianças? Quantas populações foram? Gente, eu for contar, ó. Tamanduá, lobo-guará, tatu e coruja. Então, eu vou ter o quê? 4 populações. Aí, na frente, eu vou só escrever quais são essas 4, né? Que essas daí, né? Aí, na outra, ó. E quantas comunidades existem, né? Comunidade a gente só tem uma. Que a gente vai se lembrar do quê? O que é população? São animais, né? Da mesma espécie que vive junto em determinado local. Então, eu tenho 4 tipos de espécies de animais aqui. E o que seria comunidade? É a junção de várias populações juntas. Então, se eu tenho 4 populações juntas, vai ser o quê? Comunidade. Né? Aí você bota a explicaçãozinha, né? Ó, pois é formada por várias populações. Bem aqui na 4, ó, você marca verdadeiro ou falso, né? Ó, os organismos de um ambiente dependem apenas da relação entre si para sobreviver. Falso. Por quê, gente? A gente sabe que os seres vivos, eles dependem dos seres não vivos, né? Dos fatores abióticos para sobreviver, do ar, da água, do oxigênio, por isso que é falso. Entende-se por biosfera o conjunto de todos os locais do planeta onde existe vida. Verdadeiro, né? Biosfera, todos os locais, né? Todos os ecossistemas juntos formam a biosfera. Nasceu, a Amazônia é a comunidade onde se encontra a onça. A Amazônia não é comunidade, gente, é um bioma. É por isso que é falso. Na D, nos ecossistemas ocorre uma contínua troca da matéria entre a planta, a parte biótica e a parte abiótica. Sim, né? O ecossistema é formado do quê? De seres vivos, bióticos, e seres não vivos, abióticos. Fica assim, ó, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Na primeira questão aqui, né? Atividade proposta. As populações daquele ambiente pertencem a diferentes espécies de animais e de vegetais. Determine que conceitos da ecologia estão implícitos nesta afirmação, considerando, né, você vai considerar, né? Somente o conjunto de populações, né? Tá falando de quê, gente? De comunidade, né? Porque ele falou as populações, né? Então, quer dizer, tem várias populações lá. E o conjunto de populações forma o quê? Uma comunidade. Bem aqui, ó. O conjunto de populações e o ambiente em geral. Então, quer dizer, o conjunto de populações seria quem? Os seres vivos, né? Como ambiente geral, quando a gente fala do ambiente geral, a gente está falando de o que tem vida e o que não tem. Por isso que é o ecossistema. E na letra não, na segunda questão, né? Ó. Existe o termo da ecologia, a qual se refere cada texto a seguir, né? Ó, em um ecossistema natural, cada espécie de animal sobrevive nos espaços onde se adaptou. Assim, em uma floresta como a Mata Atlântica, os tucanos preferem as copas das árvores
enquanto as capivaras preferem as margens dos corpos de água. Quando ele fala bem aqui, ó, os tucanos preferem as copas das árvores, quer dizer que o tucano mora onde? Na copa das árvores. Quando ele fala, né, que as capivaras preferem os copos de água, onde é que ele mora? Aqui. Então a gente tá falando do quê? Do habitat, do local onde o animal mora. Bem aqui, ó, a cutia é um roedor com hábitos noturnos muito comuns nas matas brasileiras, onde vivem em tocas. Ao cair da noite, ela sai de sua toca à procura de alimento, que consiste em frutos e raízes. Seus predadores naturais são carnívoros de médio porte. Pronto, tá falando do que, gente? Aqui, ó, nicho ecológico, exatamente por qual motivo? Ele citou a cutia e tá falando o modo de vida da cutia. Como é que ele faz para se alimentar, qual é o horário que ele sai. Então, quando a gente fala do modo de vida do animal, né? Quando a gente dá características do animal, como é a vida dele, a gente tá falando de nicho ecológico. Quando a gente aponta o local que ele vive, a gente tá falando de habitat.